Oi, pessoal. Vamos falar sobre o pagamento das dívidas do espólio. Quando uma pessoa falece, ela pode deixar não apenas bens, como também dívidas. E o Código de Processo Civil previu um procedimento relativamente simples para resolver essas questões. Vou colocar aqui na tela para a gente acompanhar juntos. Olha só. Do pagamento das dívidas, artigo 642 ao artigo 646 do CPC. Diz o artigo 642 que, antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. Aí você pergunta, e como fica a questão das dívidas que ainda não venceram, mas que vão vencer em algum momento? Não tem como habilitá-las nos autos de inventário? Sim, é possível por força do artigo 644, dá uma olhadinha ali. O credor de dívida líquida e certa ainda não vencida pode requerer habilitação no inventário. E por quê? Faz sentido a gente habilitar uma dívida que ainda não venceu no inventário? Faz todo sentido. Por quê? O que não faria sentido é que o juiz determinasse, ou melhor, realizasse o inventário, determinasse a partilha desses bens e lá na frente, quando essa dívida vencesse, é que se tornasse possível ao credor reclamá-la dos herdeiros, caso em que teria que ser desfeita aquela partilha que já foi realizada. Isso não faria sentido. Então, para evitar essa morosidade, essa burocracia desnecessária, o Código de Processo Civil previu, então, a possibilidade de habilitação tanto de dívidas vencidas quanto de dívidas não vencidas. E como é que funciona esse procedimento de habilitação? Parágrafo 1º. A petição acompanhada de prova literal da dívida, ou seja, acompanhada de prova documentada da existência da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário. O que isso significa? Será distribuída por dependência. Quer dizer que esse pedido de habilitação de crédito será distribuído para o mesmo juízo competente para o processo do inventário da partilha. E será autuado em apenso. Esse pedido de habilitação será autuado em apenso por quê? Ou melhor, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele não vai ficar dentro dos autos de inventário. Esse pedido de habilitação de crédito, ele vai ser realizado, ele vai ser autuado em apenso. Quer dizer que ele vai ficar junto com o processo de inventário, mas não dentro do processo de inventário. Até para evitar que haja ali uma bagunça no trâmite do processo de inventário. Até porque o inventário não tem só essa questão para decidir, tem muitas questões para decidir. E o ideal é que seja um procedimento organizado, que os autos fiquem organizados, ok? Bem, quando um credor realiza o pedido de habilitação de crédito, surgem dois caminhos possíveis. Primeiro, quando as demais partes, isto é, o eventual cônjuge sobrevivente e herdeiros, concordam com a habilitação daquele crédito. Nessa hipótese, o juiz vai mandar separar dinheiro ou bens suficientes para quitar o direito creditício daquele credor. Não tem dúvidas quanto a isso. Agora, uma situação diferente é quando o cônjuge sobrevivente e os herdeiros não concordam com a habilitação daquele crédito. Nessa hipótese, o juiz vai determinar a remessa da questão às vias ordinárias, ou seja, será necessário aqui que as partes discutam a existência ou não daquele crédito e o direito de habilitá-lo nos autos de inventário em uma ação autônoma, em uma ação própria, tá? Em que haverá produção de provas, enfim, seguirá todo o trâmite de uma ação ordinária, tá? E nessa situação, o juiz vai determinar, então, a separação de bens suficientes para salvaguardar aquele crédito que está sendo discutido em uma ação autônoma. Para quê? Lá na frente, no futuro, caso a existência daquele crédito, a habilitação seja deferida, haja dinheiro ou bens suficientes para saldá-lo. Ok? Uma questão relevante aqui diz respeito à venda desses bens que foram separados para saldar o crédito da pessoa que habilitou um determinado título nesses autos de inventário. Quando o juiz manda separar dinheiro, não existe dúvidas em relação ao procedimento. Separa o valor suficiente para pagar o credor, ponto final. Agora, quando o juiz determina, por exemplo, a separação de um bem imóvel para saldar o crédito do credor, muitas vezes o valor do imóvel é superior
ao valor do crédito. Então, por exemplo, imagine que você é o credor e você habilitou um crédito representado por uma nota promissória no valor de R$ 100.000. Não havia dinheiro suficiente para saldar esse crédito de R$ 100.000, mas havia um imóvel no valor de 150 mil. Então, o que o juiz fez nessa situação? Ele mandou separar esse imóvel de R$ 150.000 e aí ele vai determinar a alienação, a venda desse imóvel para conseguir levantar dinheiro suficiente a fim de pagar o credor. E o restante permanece no espólio. Outra hipótese, outra possibilidade diz respeito à adjudicação desse bem pelo credor. Ou seja, o credor vai ficar com esse bem imóvel e vai devolver para o espólio aquilo que exceder o seu crédito. Então, se o credor tinha um título de R$ 100.000 e a casa que foi separada valia R$ 150.000, ele vai adjudicar a casa pelo valor de R$ 100.000 e vai devolver ao espólio o valor de R$ 50.000. Quanto ao legatário, quem é o legatário? O legatário é aquela pessoa que recebe um bem específico do espólio, tá? O legatário só vai se manifestar em relação às dívidas do espólio, aos pedidos de habilitação de crédito, em duas hipóteses. Eu vou colocar aqui para vocês na tela o Código de Processo Civil para a gente acompanhar juntos. Olha lá. Artigo 645. O legatário é parte legítima para manifestar-se sobre as dívidas do espólio. 1. Quando toda a herança for dividida em legados. 2. Quando o reconhecimento das dívidas importar redução dos legados. Ou seja, quando as dívidas sejam tamanhas que o legatário vai ter que, ou melhor, o bem que o legatário receberia vai ser atingido para que aquelas dívidas possam ser pagas, tá? Então, é somente nessas duas hipóteses que o legatário vai poder se manifestar quando houver aí um pedido de habilitação de crédito. Bem, esse é o nosso procedimento de pagamento das dívidas do espólio. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, anotem para que a gente possa conversar daqui a pouco na nossa aula, tá bom? Obrigada.